Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Esse versículo, que você ouviu centenas de vezes, contém uma palavra em hebraico que tem intrigado estudiosos por milênios. Hayetá, que pode significar era, mas também tornou-se. A diferença é monumental. Era sem forma, sugere o início. Tornou-se sem forma, sugere que algo existiu antes e foi destruído. Antes de continuar, me responda nos comentários. Você já tinha notado essa ambiguidade no texto? Porque o que vou te mostrar nos próximos minutos vai mudar completamente como você leu Gênesis. E quando você descobre que textos antigos falam explicitamente de eras completas antes de Adão, de civilizações esquecidas e planos divinos que antecederam o Éden, a história que você pensava conhecer se transforma em algo muito mais vasto e perturbador. Vamos começar não com teorias, mas com o próprio texto. Abra qualquer Bíblia no primeiro capítulo de Gênesis e você encontrará algo que tem gerado debate teológico intenso por mais de 2000 anos. O segundo versículo diz: a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Parece simples o suficiente, certo? Uma descrição do estado inicial do planeta antes da criação organizada começar. Mas quando você examina o hebraico original, uma complexidade fascinante emerge que poucos pastores mencionam nos púlpitos. A palavra traduzida como era é Hayetá, em hebraico. E aqui está onde fica interessante. Essa mesma palavra aparece em outros lugares da Bíblia, significando tornou-se ou veio a ser. Em Gênesis capítulo 19, versículo 26, é usada para descrever como a esposa de Ló tornou-se uma estátua de sal. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, descreve como o homem tornou-se um ser vivente. Então, por que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, decidimos traduzir como era, em vez de tornou-se? A escolha não é neutra. Ela carrega implicações teológicas enormes. Pense comigo. Se você ler "a terra tornou-se sem forma e vazia", o que isso implica? Escreva sua resposta nos comentários antes de eu revelar. Isso sugere que houve um estado anterior. Que algo existiu, foi organizado, tinha forma e plenitude. E então, algum evento catastrófico a transformou em caos. Essa não é uma ideia radical moderna, inventada por teóricos da conspiração. É um debate que remonta aos primeiros comentadores bíblicos. O Targum de Onkelos, uma tradução aramaica do século I ou II depois de Cristo, já refletia sobre essas ambiguidades. Comentadores medievais judeus como Rashi e Ibn Ezra debateram exatamente esse ponto há quase 1000 anos. Mas há mais. A expressão hebraica tohu vabohu, traduzida como sem forma e vazia, é extremamente rara na Bíblia. Ela aparece apenas 3 vezes em todo o Antigo Testamento. E nas outras 2 vezes, em Isaías capítulo 34, versículo 11, e Jeremias capítulo 4, versículo 23. Ela descreve não um estado original, mas o resultado de julgamento divino. Não é um começo neutro, é uma condição de devastação após algo ter sido destruído. Espere, se pelo tohu vabohu sempre significa destruição em outros contextos bíblicos, então o que exatamente foi destruído antes de Gênesis capítulo 1, versículo 3? Segura essa pergunta, porque fica ainda mais estranho. Observe a estrutura da narrativa. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra.
tempo perfeito, ação completa. Deus criou, pronto. Mas então, inexplicavelmente, versículo 2: e a terra era, ou tornou-se, sem forma e vazia. O que aconteceu entre esses dois versículos? Por que não passamos diretamente de Deus criou para Deus disse, haja luz? Teólogos chamam isso de teoria do intervalo, ou gap theory. A ideia de que há um período de tempo não especificado, possivelmente enormes eras, entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Essa teoria não é fringe ou marginal. Foi defendida por estudiosos respeitados como G. H. Pember no século XIX, Thomas Chalmers, um dos fundadores da Free Church of Scotland, e até mesmo aparece nas notas da Bíblia de referência Scofield, uma das bíblias de estudo mais influentes do cristianismo evangélico americano. Eles argumentavam que Gênesis capítulo 1, versículo 1, descreve a criação original perfeita. Então, algo aconteceu. Uma rebelião, um cataclismo, um julgamento que devastou a terra. E o que chamamos de criação em 6 dias é, na verdade, uma recriação, uma restauração de um mundo que já havia existido em forma completa e organizada. Isso faz sentido para você? Ou soa como interpretação forçada? Deixe sua opinião honesta nos comentários, porque quero saber se você está acompanhando até aqui. Agora, você pode estar pensando: isso é apenas interpretação criativa de um texto ambíguo. E seria justo pensar assim, exceto por um detalhe crucial. Quando você vai além do Gênesis e examina outros textos bíblicos e extrabíblicos, você encontra referências explícitas a eventos cataclísmicos que precederam a criação de Adão. Não são alusões vagas, são descrições detalhadas de mundos anteriores, de seres que habitaram a Terra antes da humanidade, de planos divinos que existiram em eras além da nossa compreensão temporal. Ezequiel capítulo 28, por exemplo, descreve um ser querubimérico adornado com pedras preciosas que estava no Éden, jardim de Deus, e que andava entre pedras de fogo. Mas esse ser claramente não é Adão. É descrito como tendo sido criado perfeito, mas que se corrompeu através do orgulho. Muitos intérpretes identificam isso como Lúcifer antes de sua queda. Mas note, ele estava no Éden. Um Éden que já existia. Um jardim divino anterior à narrativa que conhecemos. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15. Fala de alguém que caiu do céu e que disse: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Novamente, isso aponta para eventos cósmicos dramáticos que aconteceram antes da criação humana, descrita em Gênesis capítulo 2. Então, aqui está onde chegamos. O próprio texto bíblico contém anomalias linguísticas que sugerem catástrofe anterior. Teólogos respeitados ao longo da história identificaram essas anomalias e propuseram um intervalo entre os versículos. E outros textos bíblicos fazem referência a eventos dramáticos que precederam Adão. Mas e se eu te dissesse que há textos antigos, preservados por comunidades religiosas por milhares de anos, que descrevem explicitamente o que aconteceu nesse intervalo? Textos que falam de civilizações inteiras, de seres avançados, de múltiplas eras de criação? É exatamente isso que vamos explorar agora. E quando você ouve o que esses textos dizem, o silêncio do Gênesis sobre esse período começa a parecer muito menos acidental. Se você está pensando, isso soa como ficção científica, eu entendo completamente.
mas estamos prestes a entrar em textos que têm mais de 2000 anos de idade, preservados por comunidades religiosas que os consideravam sagrados. E o que eles descrevem vai além de qualquer ficção que você já leu. Vamos começar com o livro de Enoque. E antes que você diga, isso não está na Bíblia, deixe-me dar contexto. O livro de Enoque foi escrito entre o século III e século II a.C. Fragmentos dele foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, provando que era lido e copiado por comunidades judaicas da antiguidade. É citado na Epístola de Judas, no Novo Testamento, versículo 14 e 15, o que significa que os primeiros cristãos o conheciam e consideravam importante o suficiente para referenciar em escritura canônica. E até hoje é considerado canônico pela Igreja Ortodoxa Etíope. Então, não estamos falando de algum texto obscuro sem credibilidade. Estamos falando de escritura que moldou o pensamento religioso por séculos antes de ser excluída do cânon ocidental. O livro de Enoque, capítulo 6, descreve algo extraordinário. Ele fala de vigilantes, seres angelicais, que desceram à terra nos dias de Jared, pai de Enoque. Mas aqui está o detalhe crucial. Isso aconteceu muito antes do dilúvio de Noé, muito antes da multiplicação da humanidade, descrita em Gênesis capítulo 6. Esses vigilantes viram as filhas dos homens e as acharam belas, descendo para se casar com elas. Você já se perguntou quem eram os filhos de Deus, mencionados em Gênesis capítulo 6, versículo 2? Deixe sua teoria nos comentários. Mas o livro de Enoque vai muito além da narrativa do Gênesis. Ele descreve como esses vigilantes ensinaram à humanidade conhecimentos avançados. Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças, tecnologia militar. Ele ensinou às mulheres a arte de se embelezar com cosméticos e joias. Outro vigilante, chamado Shemiasa, ensinou encantamentos e o corte de raízes, farmacologia primitiva ou magia. Baraquel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou astronomia. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens, meteorologia. Pense no que isso implica. Não estamos falando de evolução cultural gradual. Estamos falando de transferência deliberada de conhecimento de seres avançados para uma humanidade primitiva. E o texto deixa claro, isso não era parte do plano original. Era transgressão. Era revelação de segredos eternos que os humanos não deviam conhecer ainda. O resultado? Caos, violência, corrupção generalizada e, eventualmente, o julgamento divino através do dilúvio. Mas espera, se esses vigilantes caíram e foram julgados, de onde eles vieram originalmente? Qual era o propósito deles antes da rebelião? O texto não deixa explícito, mas as implicações são claras. Havia uma ordem estabelecida, um sistema funcional com seres celestiais cumprindo funções específicas. Uma estrutura que precedeu a humanidade adâmica. Agora vamos ao livro dos Jubileus, outro texto antigo encontrado entre os manuscritos do Mar Morto. Os Jubileus apresentam uma cosmologia ainda mais complexa. No capítulo 2, ele descreve que nos primeiros 6 dias da criação, Deus não criou apenas o mundo físico. Ele criou os anjos, incluindo os anjos da presença e os anjos da santificação. Mas também, e isso é fascinante, ele criou os espíritos de várias categorias. O texto diz: pois no primeiro dia ele criou os céus que estão acima, e a terra e as águas, e todos os espíritos que servem diante dele.
Espíritos que servem. Uma hierarquia celestial completa existindo desde o primeiro dia, muito antes de Adão ser formado no capítulo 2. Mas o Jubileus vai mais longe. No capítulo 4, versículo 15, ele menciona que após o dilúvio, quando Noé ofereceu sacrifícios, os espíritos malignos tentaram desviar os descendentes de Noé. De onde vieram esses espíritos malignos? O texto conecta eles aos vigilantes caídos e seus descendentes, os Nefilins. Mas implica que sua influência já era antiga, já era parte de um conflito muito mais antigo do que a narrativa humana. Você consegue imaginar que antes de Adão já havia uma guerra espiritual acontecendo? Como isso muda sua compreensão do Éden? Comente. As tradições rabínicas vão ainda mais fundo. O Talmud, Tratado Sanhedrin, fólio 38b, contém uma discussão fascinante entre rabinos sobre mundos anteriores. Rabi Abahu afirma que Deus criou e destruiu múltiplos mundos antes de criar o nosso, dizendo: "Este me agrada, aqueles não me agradavam." O Midrash Bereshit Rabbah, capítulo 3, seção 7, elabora essa ideia. Ele compara Deus a um rei que tinha taças de cristal. O rei testava as taças batendo nelas. Se batesse muito forte, quebrava. Se batesse muito suave, a taça não ressoava. Então, ele encontrava o equilíbrio perfeito. Da mesma forma, Deus criou e destruiu mundos até encontrar o equilíbrio correto. Nosso mundo. Isso não são interpretações modernas. São discussões teológicas do século III ao V, depois de Cristo, preservadas nas academias talmúdicas da Babilônia e da Palestina. Rabinos debatendo seriamente a possibilidade de criações múltiplas, de experimentos divinos, de eras que existiram e terminaram antes da nossa. Então, vamos recapitular o que temos até agora. Um texto bíblico com anomalia linguística sugestiva. Livro de Enoque, descrevendo vigilantes que caíram e corromperam a humanidade. Livro dos Jubileus, falando de hierarquias espirituais criadas antes de Adão. Tradições rabínicas discutindo mundos anteriores que foram destruídos. Mas aqui está a pergunta que ninguém responde. Se houve eras anteriores, se houve civilizações ou ordens angelicais que precederam Adão, o que elas construíram? Que evidências deixaram? Porque se estamos falando de períodos potencialmente vastos de tempo, de seres com conhecimento avançado, de estruturas divinas estabelecidas, algo deveria ter sobrado, certo? É exatamente aí que a história fica verdadeiramente perturbadora. Porque quando você começa a procurar, você encontra. E o que você encontra levanta mais perguntas do que respostas. Imagine que você está lendo o livro de Jó, capítulo 38. Deus está confrontando Jó, fazendo perguntas retóricas para mostrar a limitação do conhecimento humano. E no versículo 4, Deus pergunta: "Onde estavas tu quando eu fundava a terra?" E então, versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Espere, quando Deus fundava a terra, já havia filhos de Deus presentes, cantando e rejubilando? Quem eram esses seres? E mais importante, o que eles estavam fazendo lá? Essa passagem é um dos indícios mais claros de que a criação física não foi o primeiro ato divino. Havia testemunhas. Havia uma assembleia celestial, observando, celebrando a fundação da terra. E esses filhos de Deus, em hebraico Bene Elohim, são mencionados múltiplas vezes no Antigo Testamento, sempre em contextos que sugerem seres angelicais ou divinos. Em Jó, capítulo 1, versículo 6, lemos:
num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então havia um conselho divino, reuniões celestiais, uma estrutura administrativa cósmica, e Satanás tinha acesso a ela. Isso implica que antes de sua queda completa, ele era parte dessa ordem. Isso te surpreende? Você imaginou que havia um conselho divino operando nos bastidores da história bíblica? Comente se isso é novo para você. Mas vamos além dos textos e entrar em território mais especulativo, mas ainda baseado em evidências documentadas. Se realmente houve períodos vastos antes de Adão, se realmente houve seres avançados operando na Terra, seria razoável esperar algum tipo de vestígio físico, certo? Aqui entramos em um debate fascinante que tem dividido arqueólogos, teólogos e historiadores por décadas. As chamadas anomalias arqueológicas. Estruturas ao redor do mundo que parecem desafiar nossa compreensão de cronologias estabelecidas. Pegue Göbekli Tepe, na Turquia, descoberto em 1994. Data de aproximadamente 9.500 a.C., que é cerca de 6.000 anos antes de Stonehenge e 5.500 anos antes das primeiras cidades sumérias. Mas não é apenas uma coleção de pedras. São pilares de calcário massivos, alguns pesando 16 toneladas, organizados em círculos complexos, decorados com esculturas intrincadas de animais. O problema? De acordo com a narrativa histórica convencional, em 9.500 a.C., os humanos eram caçadores-coletores nômades. Eles não tinham tecnologia para cortar, transportar e erigir pedras dessa magnitude. Eles não tinham organização social complexa o suficiente para coordenar centenas de trabalhadores. E, teoricamente, eles não tinham razão para construir templos elaborados, porque religião organizada ainda não existia. Então, quem construiu Göbekli Tepe? E se a resposta for, nós não sabemos, então, o que mais não sabemos sobre cronologias antigas? Agora, para ser absolutamente claro, não estou dizendo que Göbekli Tepe foi construído por anjos caídos ou vigilantes. Isso seria especulação irresponsável. O que estou dizendo é que estruturas como essa forçam arqueólogos a reconsiderar premissas estabelecidas sobre desenvolvimento humano. E quando você tem textos antigos falando de conhecimento avançado sendo transmitido para humanos primitivos, e você tem estruturas que desafiam cronologias estabelecidas, vale a pena perguntar: estamos fazendo as perguntas certas sobre desenvolvimento humano? Não estou conectando os pontos definitivamente. Estou sugerindo que talvez os pontos estejam mais próximos do que a narrativa convencional admite. Você acha que civilizações antigas eram mais avançadas tecnologicamente do que pensamos? Ou há outra explicação? Quero ouvir suas teorias. Mas o mais intrigante não são apenas as pedras gigantes, são as lendas. Quase toda a cultura antiga que construiu estruturas megalíticas tem mitos de gigantes ou deuses que as ergueram. Os Maori falam de uma raça anterior, os sumérios dos Anunnaki, os gregos dos titãs, e a Bíblia, Números capítulo 13, versículo 33. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Coincidência? Memória cultural distorcida? Ou memória coletiva de algo real? Voltando aos textos como o livro de Enoque, capítulo 8, descreve como Azazel ensinou os homens a trabalhar metais, a fazer armaduras e armas.
Outro vigilante ensinou sinais da terra, possivelmente mineração ou conhecimento geológico. Outro ensinou sinais do sol, lua e estrelas. Astronomia precisa que permitiria construções alinhadas com eventos celestiais. Göbekli Tepe tem alinhamentos astronômicos precisos. Stonehenge também. As pirâmides do Egito, estruturas megalíticas ao redor do mundo, todas demonstram conhecimento astronômico sofisticado que, teoricamente, humanos primitivos não deveriam possuir. Mas, e se possuíam? E se esse conhecimento não foi desenvolvido gradualmente através de milênios, mas transmitido rapidamente por alguém? Por seres que, segundo textos antigos, observaram a fundação da Terra e entendiam os movimentos celestes desde o princípio? Novamente, não estou afirmando que essa é definitivamente a resposta. Estou perguntando: por que descartamos essa possibilidade quando temos textos documentados falando exatamente sobre esse tipo de transferência de conhecimento? Eu sei, isso é muito. Se você está se sentindo sobrecarregado, está tudo bem. Pause o vídeo. Releia Gênesis capítulo 1 com olhos novos. Procure as anomalias por si mesmo. Porque o que vamos explorar agora, o propósito por trás de tudo isso, é ainda mais profundo. E você vai querer estar mentalmente preparado. A teoria pré-adamita ganha força quando você considera que talvez algumas dessas estruturas não foram construídas por descendentes de Adão. Talvez foram construídas por civilizações que existiram no intervalo, naquele período não especificado entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Civilizações que depois foram destruídas no cataclismo que deixou a terra tohu vabohu, sem forma e vazia. Mas aqui está onde a história ganha uma dimensão completamente diferente. Porque se houve civilizações anteriores, se houve uma ordem estabelecida que foi destruída, então a pergunta inevitável é: por quê? Qual era o plano original? O que deu errado? E mais importante, quando Deus criou Adão, quando estabeleceu o Éden e colocou a humanidade nele, estava recomeçando algo? Estava tentando de novo? Porque se a resposta é sim, então tudo o que pensávamos saber sobre propósito, sobre queda, sobre redenção, precisa ser completamente recontextualizado. E é exatamente isso que vamos explorar agora. O plano primordial que existiu antes do plano que conhecemos. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação, não durante, não depois, antes. Isso significa que havia um plano operando em um nível que transcende completamente a criação física que conhecemos. Vamos desacelerar e pensar teologicamente por um momento. Se Deus é eterno, então seus planos também são eternos. Mas aqui está o paradoxo. O Gênesis apresenta a criação como se fosse o início de tudo. No princípio, Deus criou. Mas princípio de que exatamente? Do tempo físico? Da matéria? Ou apenas do capítulo específico que envolve a humanidade? João capítulo 1, versículo 1 nos dá uma pista. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Note o tempo verbal. Era. Não tornou-se. O verbo, o Logos, já existia no princípio. Antes da criação material, havia atividade divina. Havia Deus em relação trinitária consigo mesmo. Havia deliberação. Havia plano. Provérbios capítulo 8, versículos 22 a 31, apresenta a sabedoria personificada dizendo: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Desde a eternidade fui ungida,
desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Isso te faz pensar, quanto tempo Deus passou planejando antes de executar? Milhões de anos? Eternidade? O conceito faz sua cabeça doer? Comente! E se você ficou até aqui, deixe a palavra Hayetá nos comentários para eu saber que você está realmente acompanhando. Porque o que vem agora vai recompensar sua atenção. Aqui entra a teoria teológica que alguns chamam de Conselho Divino Eterno. A ideia é que antes de qualquer criação física, havia uma decisão trinitária, um plano estabelecido sobre como a realidade se desdobraria. E esse plano tinha múltiplas fases, múltiplos estágios, múltiplas eras, se você quiser. Isaac Lapeyre, um teólogo francês do século XVII, foi um dos primeiros estudiosos modernos a propor formalmente a teoria pré-adamita. Em 1655, ele publicou Prae-Adamitae, Pré-Adamitas, argumentando que havia pessoas vivendo na Terra antes de Adão. Sua base? Anomalias textuais que já discutimos, mas também questões práticas. De onde Caim tirou sua esposa? Quem eram as pessoas da terra de Nod? Para onde ele foi após matar Abel? Porque ele estava com medo de ser morto por estranhos, se só existia a família de Adão. Lapeyre foi perseguido por essas ideias. Seu livro foi queimado publicamente. Ele foi forçado a se retratar. Mas aqui está o que muitos não entendem. Lapeyre foi perseguido não porque sua teoria era absurda, mas porque era perigosa. Se houve pessoas antes de Adão, isso implicava que não todos humanos descendiam dele. E se não todos descendiam de Adão, então não todos herdavam o pecado original da mesma forma. E isso destruía fundamentos da doutrina de redenção como era entendida na época. Não é que ele estava errado teologicamente, é que ele estava fazendo perguntas que a igreja não estava preparada para responder. Mas a teoria não morreu. Ela ressurgiu repetidamente ao longo dos séculos seguintes, porque as perguntas que ela levanta são legítimas. E aqui está a questão mais profunda. Se Deus criou civilizações antes de Adão, e essas civilizações falharam, então a criação de Adão não foi um primeiro experimento. Foi uma nova tentativa, e isso transforma completamente como entendemos a queda. Pense na narrativa tradicional. Deus cria Adão e Eva perfeitos, coloca-os em um jardim perfeito, dá uma regra simples, e eles falham. A humanidade cai, o pecado entra no mundo, e toda a história subsequente é sobre redenção dessa queda. Mas e se a queda de Adão não foi a primeira queda? E se foi um padrão recorrente? Lúcifer cai antes de Adão. 1/3 dos anjos cai com ele. Segundo uma interpretação comum de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, que fala de 1/3 parte das estrelas sendo arrastadas, frequentemente entendido como referência angelical. Os vigilantes caem quando se rebelam contra suas instruções e se misturam com humanos. Civilizações inteiras são destruídas no dilúvio, porque toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente. Segundo Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Queda após queda após queda. Então, quando Deus cria Adão, ele já sabe o que vai acontecer. Não porque ele programa o fracasso, mas porque ele dá verdadeiro livre-arbítrio. E livre-arbítrio sempre inclui a possibilidade de rebelião. Romanos capítulo 8, versículo 20, diz que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Isso é fascinante. A criação em si está em estado de vaidade,
futilidade, frustração, incompletude, não por escolha própria, mas porque foi sujeitada. Por quem? Por Deus. Por quê? O versículo continua: na esperança. Você consegue aceitar que talvez o mundo foi deliberadamente criado incompleto, com possibilidade de falha, porque só assim poderia haver escolha real? Isso muda algo para você? O plano primordial, então, não era criar robôs perfeitos que obedecem por programação. Era criar seres com capacidade de escolha genuína, sabendo que escolha genuína significa que alguns escolherão errado. E o plano sempre incluiu redenção. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou, dependendo de como você pontua o grego, dos nomes escritos desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro. Ambas as leituras suportam a mesma verdade profunda. O plano redentor não foi um improviso divino após Adão falhar. Foi estabelecido antes da fundação. Leia de novo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Não no século I, desde a fundação. O sacrifício redentor de Cristo já estava operando retroativamente através de todas as eras, todas as criações, todos os períodos que possam ter existido antes da nossa era atual. Isso significa que se houve seres pré-adâmicos que caíram, a redenção estava disponível para eles também. Se houve vigilantes que se rebelaram, o plano redentor os cobria. Se houve civilizações destruídas, a misericórdia divina operava mesmo ali. O plano primordial é esse: criar seres com liberdade genuína, permitir que essa liberdade seja testada através de múltiplas eras e contextos e providenciar redenção para todos os que escolherem aceitá-la, independentemente de quando ou onde existiram. Mas aqui está a reviravolta final que ninguém espera. Se esse é o plano, se múltiplas eras e múltiplas criações são parte do projeto divino, então a pergunta que deveria nos manter acordados à noite não é o que aconteceu antes de Adão. A pergunta é: estamos na última era? Ou haverá outras depois de nós? Porque se o padrão é criar, permitir escolha, oferecer redenção e então renovar para a próxima fase, então o que vem depois do Apocalipse pode não ser o fim absoluto. Pode ser apenas o fim deste capítulo. E o que isso significa sobre eternidade, sobre nosso propósito, sobre para onde estamos indo, é infinitamente mais vasto e misterioso do que qualquer teologia tradicional jamais sugeriu. Então vamos fazer a pergunta que todos evitam. Se Deus já fez isso antes, criou, permitiu falha, renovou, qual a garantia de que não vai fazer de novo? De que nossa era não é apenas mais um capítulo que eventualmente será fechado e reescrito? Pedro teve a mesma pergunta. E a resposta dele é surpreendente. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 7, diz algo absolutamente crucial. Eles voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus, os céus existiram há muito tempo, e a terra, que foi tirada da água e no meio da água, subsiste. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Céus e terra que agora existem. Não que sempre existiram, que agora existem. Isso implica que houve céus e terra anteriores, e haverá céus e terra posteriores. Não estamos no único capítulo. Somos apenas o capítulo atual. Então, vamos fazer a pergunta difícil. Se tudo o que exploramos até agora tiver alguma verdade, se realmente houve eras anteriores à nossa,
civilizações que subiram e caíram, ordens angelicais que se rebelaram e foram julgadas, planos divinos operando através de múltiplos estágios de criação. O que isso significa para nós? Para nosso propósito? Para nossa identidade? Vamos começar com identidade. A narrativa tradicional nos diz que somos descendentes de Adão, que herdamos tanto sua natureza criada quanto sua natureza caída, e que nossa história é linear: criação, queda, redenção, restauração final. Isso nos dá uma identidade muito específica. Somos os falhos que precisam de redenção. Mas se somos parte de uma história muito maior, se somos herdeiros de múltiplas tentativas divinas de criar seres com livre-arbítrio genuíno, então nossa identidade se expande dramaticamente. Não somos apenas os que caíram, somos os que ainda estão sendo testados. Não somos o fracasso final. Somos potencialmente a tentativa que pode finalmente funcionar. Isso te empodera ou te assusta? Saber que talvez somos parte de um projeto muito maior do que imaginávamos? Comente honestamente. Hebreus capítulo 11, versículo 3, nos dá uma perspectiva fascinating. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Note, os mundos, plural. Não o mundo, os mundos. A palavra grega é aionas. Eras, idades, mundos. Implica multiplicidade. Implica que Deus não criou apenas um cenário, mas múltiplos cenários, múltiplas oportunidades, múltiplas expressões de sua criatividade. E se cada mundo ou era teve seu próprio propósito específico? A era pré-adâmica, se existiu, talvez testou um modelo de governança angelical direta. Talvez explorou o que acontece quando os seres puramente espirituais têm autonomia sobre criação física. E quando isso falhou, quando os vigilantes se corromperam, Deus introduziu um novo modelo: humanos, seres híbridos, parte espírito, parte matéria, capazes de operar em ambas as dimensões. Nossa era, então, é o teste do modelo humano. E até agora, temos falhado repetidamente. Gênesis capítulo 6. Falha tão completa que resultou no dilúvio. Babel. Falha de unidade que resultou em dispersão. Israel. Falha de obediência que resultou em exílio. E ainda hoje, olhe ao redor. Guerra, injustiça, destruição ambiental, desumanização. E olha, eu vou ser honesto com você. Tem dias que eu olho para o mundo, para as guerras, a injustiça, o sofrimento e penso: será que nós vamos conseguir? Ou somos mais uma era destinada ao colapso? E eu não tenho resposta definitiva. Mas o que esses textos antigos me ensinaram é que o colapso nunca é o fim. É transição. E isso me dá esperança mesmo nos dias mais sombrios. Mas aqui está a esperança radical. Se eras anteriores falharam e foram renovadas, então nossa falha não é o fim. É parte do processo. E o que vem depois não é punição eterna, mas transformação. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 5, descreve novos céus e nova terra, porque os primeiros céus e a primeira terra passaram. E uma voz do trono declara: eis que faço novas todas as coisas. Novas. Não conserto as velhas. Faço novas. Isso é consistente com o padrão que vimos. Quando uma era se completa, quando seu propósito é cumprido ou sua falha é total, Deus não remenda. Ele renova. Ele cria nova. E o que é preservado não é a estrutura física, mas os seres que escolheram alinhamento com o plano divino. Enoque não morreu, foi transladado. Elias não morreu, foi levado ao céu. Jesus ressuscitou e ascendeu.
Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, sobre uma transformação instantânea. Num momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Transformados. Não aniquilados e recriados. Transformados. Nossa essência, nossa identidade, preservada, mas transfigurada para existir na próxima era. Isso muda como você vive hoje? Saber que você está sendo preparado não apenas para a eternidade estática, mas para a participação em eras futuras de criação divina. E aqui está a implicação mais profunda de todas. Se Deus opera através de múltiplas eras, cada uma com seu próprio caráter e propósito, então, o que chamamos de eternidade pode não ser um estado final estático, mas uma sucessão infinita de novas criações, novas explorações, novas expressões da criatividade divina. Não estaremos flutuando em nuvens tocando harpas. Estaremos participando ativamente da contínua obra criativa de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 5, diz que reinaremos para todo sempre. Reinar sobre quê? Sobre novas criações, sobre novos mundos, sobre eras que ainda não foram inauguradas. Efésios capítulo 2, versículo 7, diz que Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Nos séculos vindouros, plural, múltiplas eras futuras. E nosso propósito através dessas eras não é ser receptores passivos de bênção, mas demonstrações ativas da graça transformadora de Deus. Se isso é verdade, então cada escolha que fazemos agora, nesta era, não é apenas sobre destino pessoal. É treinamento, é preparação. Estamos sendo moldados, refinados, preparados para responsabilidades muito maiores em eras futuras. Lembra de onde começamos? Hayetá, era ou tornou-se? Aquela palavra ambígua que abriu essa jornada inteira. Agora, após explorarmos textos antigos, teorias esquecidas, mistérios arqueológicos e implicações teológicas, aquela ambiguidade não parece mais um problema. Parece uma pista deliberada. Porque Gênesis capítulo 1, versículo 2 talvez nunca foi sobre começo absoluto. A terra tornou-se sem forma e vazia. Talvez esse versículo não é sobre começo, é sobre recomeço, é sobre renovação após colapso, é sobre Deus nunca desistindo, nunca abandonando seu projeto, sempre disposto a tentar de novo, sempre providenciando nova oportunidade. E se isso é verdade para a terra, é verdade para nós. Não importa quantas vezes falhamos, quantas vezes a criação entra em tohu vabohu, caos e desolação, Deus diz, haja luz. E luz surge. Ordem emerge do caos. Propósito surge da futilidade. As civilizações pré-adâmicas, se existiram, não são aviso de que estamos condenados a repetir seus erros. São promessa de que mesmo quando eras inteiras falham, o plano divino continua. A redenção permanece disponível. A renovação é sempre possível. Você é parte de uma história infinitamente maior do que imaginou. Uma história que começou muito antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, e que continuará muito depois de Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. E seu papel nessa história não é acidente. É design deliberado de um Deus que cria através de eras, que renova através de catástrofes e que nunca, jamais desiste de sua criação. Então me diga nos comentários, essa perspectiva muda algo para você? Te dá mais esperança? Mais questões? Mais confusão? Quero saber onde você está nessa jornada. E se esse vídeo abriu sua mente,
para possibilidades que você nunca considerou. Compartilhe com alguém que também precisa ter sua perspectiva expandida. Porque se há algo que aprendemos explorando essas narrativas antigas, essas teorias esquecidas, essas interpretações suprimidas, é que a história sempre foi maior, mais rica, mais misteriosa do que qualquer versão simplificada consegue capturar. E quando abraçamos essa complexidade, quando fazemos as perguntas difíceis, quando exploramos os silêncios do texto, tanto quanto o que está explícito, descobrimos um Deus infinitamente mais criativo, mais paciente, mais comprometido com sua criação do que qualquer teologia tradicional jamais sugeriu. As filhas de Eva foram esquecidas, mas estão sendo redescobertas. As eras pré-adâmicas foram suprimidas, mas estão sendo reexaminadas. E talvez, apenas talvez, a próxima grande descoberta sobre nossas origens está esperando para ser desenterrada por alguém disposto a olhar além do que sempre foi dito, para ver o que sempre esteve lá, escondido em plena vista.